Bom, galerinha, então nós vimos aqui os principais tipos de geometrias moleculares, tá? E esse aqui é um quadro resumo, tá? Eu aconselho que você imprima ele, tá? Porque ele ajuda bastante na resolução dos exercícios, tá? Usa como uma tabela de apoio para vocês, beleza? Então aqui resumindo nós temos duas nuvens ao redor do átomo central e dois ligantes. Você vai ter uma distância de 120 graus entre as nuvens e você vai ter uma geometria sempre linear. Três nuvens ao redor do átomo central e dois ligantes, você vai ter uma geometria angular. Três nuvens ao redor do átomo central e três ligantes, você vai ter uma geometria trigonal. Agora vamos ver aqui os três casos quando eu tenho quatro nuvens ao redor do átomo central. Quatro nuvens e dois ligantes, que é o caso da água. Você vai ter uma geometria angular. Quatro nuvens e três ligantes, que é o caso do gás amônia. Você vai ter uma geometria piramidal. E quatro nuvens e quatro ligantes, você terá uma geometria tetraédrica, que é o caso do gás amônio. Perfeito? Bom, aqui nós temos algumas animações em 3D. Aqui é uma molécula de geometria linear. Essa daqui também é linear, só que tem duas nuvens e dois ligantes ao redor do átomo central. Isso aqui é a água angular, né? E isso aqui também é uma outra molécula angular, o SO2, tá? Ok, essas são as principais. Só que nós temos muitas outras, tá? Essa daqui é o quê? Três nuvens e três ligantes. Trigonal ou triangular, que é esse mesmo caso aqui. Os quatro aqui é o mesmo, trigonal, plana. E aqui nós temos, essa daqui é o quê? Piramidal. E essas duas aqui de baixo, tetraédrica. São os principais tipos, tá? Essa aqui também é uma tetraédrica. Essa aqui ela faz o desenho do tetraedro ó, em volta da molécula, olha só. Tá vendo? Ó? E aqui ele coloca ele com 90 graus, só que não é a estabilidade dela, porque não é uma cruz, e sim um tetraedro. Ó, esse aqui é o errado, e agora é o certo. Um gifzinho bem legalzinho que mostra o tetraedro pra gente. Tá? Pessoal, agora eu vou passar mais algumas geometrias, que são geometrias assim, que eu coloquei só para a aula ficar completa, para não ficar faltando coisa. Tá? Porque vai que cai e não cai o básico, cai alguma coisa mais avançada. Isso aqui é mais para quem está pensando em fazer um concurso, um vestibular, um exame para a escola militar, um vestibular mais pesado, como o ITA, como o IME. Tá? No Enem, por enquanto, só cai o básico, essas que eu dei anteriormente, tá certo? Então não se preocupa muito não. Mas eu vou dar para a aula ficar completa, tá certo? Vamos lá então. Aqui nós temos quando você tem 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 2 ligantes, tá? 5 nuvens e 2 ligantes, tá? É esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó, eu tenho 5 nuvens, tá? Essa ligação aqui é uma nuvem, essa ligação aqui é outra nuvem, e eu tenho aqui mais 3 nuvens que não têm ligantes, tá certo? Então que geometria que é essa? Opa. Que geometria que é essa? 5 nuvens e 2 ligantes. As nuvens, elas só fazem repulsão, mas elas não fazem desenho de geometria, tá? Que desenho que é esse? Você deve saber. Linear, tá, gente? Linear. Tá esse aqui, ó. É o fluoreto de xenômio, que caiu no Enem, se eu não me engano. Tá, você tem aqui, ó, 5 nuvens. Isso aqui é uma nuvem. Isso aqui é outra nuvem. Isso aqui é outra nuvem. Aqui é uma outra nuvem com ligante. E aqui é uma outra nuvem com ligante. Então eu tenho 5 nuvens. 3 não tem ligante. E 2 tem ligante. Então, que geometria que eu fico aqui? Eu fico com essa geometria aqui, ó. Esse aqui é um núcleo. Esse aqui é um outro núcleo. Esse aqui é um outro núcleo. Que é uma geometria linear. Perfeito? Uma geometria linear. Tá certo? Outro exemplo, o ClF3. Olha só. Aqui eu tenho quantas nuvens ao redor do átomo central? Aqui eu tenho uma nuvem. Aqui eu tenho uma outra nuvem. Aqui uma outra nuvem. Quarta nuvem. Aqui eu tenho 5 nuvens e 3 ligantes, tá? O anterior era 5 nuvens e 2 ligantes. Aqui eu tenho 5 nuvens e 3 ligantes, que é esse caso aqui.
5 nuvens, esse aqui. 5 nuvens e 3 ligantes, tá certo? Tem 5 nuvens e apenas 3 ligantes, que é o ClF3. Olha aqui, se eu tirar essas nuvens aqui, porque o que dá o desenho da geometria é o núcleo dos átomos. Tá? Que geometria que eu tenho aqui? Essa eu não mostrei ainda. Então eu tenho 90 graus aqui entre cada átomo, né? Então ele vai ficar assim, ó. Essa aqui é a geometria que nós chamamos de formato de T, ou geometria de T. Tá? Você tem 5 nuvens, essas duas amarelas são duas nuvens, e essas brancas também são nuvens. Só que as amarelas não têm ligantes. Tá? São esses dois pares aqui, ó, que são nuvens, mas não têm ligantes. Perfeito? Então, nesses casos, nós temos uma geometria que chamamos de geometria em formato de T. Tá? 5 nuvens e 3 ligantes, geometria de formato de T. Mais uma aqui. Olha só essa. Nós temos aqui quantas nuvens ao redor do átomo central. Tem uma nuvem aqui que não tem ligante, segunda nuvem, terceira nuvem, quarta nuvem e quinta nuvem. Então eu tenho 5 nuvens ao redor do átomo central, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 ligantes. 5 nuvens e 4 ligantes. 5 nuvens e 4 ligantes. Essa daqui, olha só. Tá vendo que tem 5 nuvens, só que só tem 4 ligantes. Tá? Essa geometria, a gente chama essa geometria de balancinho. Olha só que fofo, né? Eu tiro aqui a nuvem, né? Que a nuvem não é núcleo. Então essa geometria que é chamada de geometria de balancinho. Ok? Essa aqui, gangorra ou balancinho. É uma geometria em 3D também. Tá? 5 nuvens e 4 ligantes. É o balancinho. Mais um exemplo. Vamos lá, 5 nuvens e 5 ligantes. Essa geometria que tem 5 nuvens e 5 ligantes, é essa daqui. 5 nuvens ao redor do átomo central e 5 ligantes. Essa geometria ela é chamada de bipirâmide trigonal. Por quê? Se você observar, eu vou tirar esse daqui, ó. Você observa que é uma pirâmide isso aqui. Ó, 1, 2, 3 e aqui é a base da pirâmide. Tá? Que a base é diferente dos outros lados, por isso que é uma pirâmide. Agora, como eu tenho esse lado, como eu tenho um ligante em cima e embaixo aqui, eu tenho uma pirâmide em cima e tenho uma pirâmide embaixo. É do mesmo jeito, né? Ok? São 6 lados, 3 em cima e 3 embaixo. Por isso que é bipirâmide. Bi porque são duas, tá certo? Então o PCl5 é um exemplo de bipirâmide trigonal. Tá? Você vai ter 90 graus entre a nuvem de cima e a nuvem de baixo e alguma dessas do meio, ou então entre as do meio, entre uma e outra, você vai ter uma distância de 120 graus. Tá? Essa daqui é a bipirâmide trigonal, tá certo? Mais um exemplo, nós temos aqui agora com 6 nuvens e 4 ligantes, que é essa daqui. Olha só, 6 nuvens e 4 ligantes, tá certo? Com uma distância de 90 graus entre elas, entre as nuvens. Agora, se eu tiro essas nuvens aqui, né, que não determina, olha só que desenho que eu fico. Que desenho que é esse? É Melhor fazer aqui, ó. Olha só. Tenho esse daqui. Eu tenho esses 4 ligantes aqui. Que desenho que eu tenho aqui? Vou fazer aqui bonitinho. Olha só. Que desenho que eu tenho, gente? É um quadrado. Então essa aqui é uma geometria quadrada planar. Toda vez que você tiver 6 nuvens e 4 ligantes, você tem um quadrado planar. Perfeito? Quase acabando, gente, olha só. 6 nuvens e 5 ligantes. 6 nuvens e 5 ligantes. Esse aqui. Tá? 6 nuvens, né? E 5 ligantes. Esse aqui é a nuvem que não está ligando. Tá? Essa daqui é uma geometria que nós chamamos de piramidal quadrada, ou pirâmide de base quadrada. É uma pirâmide, só que a base dela é quadrada. Uma pirâmide, tem a ponta aqui da pirâmide, né? Só que a base é quadrada. Tá? 6 nuvens e 5 ligantes. Piramidal de base quadrada. E
temos também 6 nuvens e 6 ligantes, que é essa daqui. 6 nuvens e 6 ligantes. Tá? Esse daqui, nós temos 8 lados. Se você observar, não é esse não, peguei errado, gente. Sorry. 6 nuvens e 6 ligantes. Cadê você? Esse aqui. Aqui. 6 nuvens e 6 ligantes. Tá? Se você observar, ele tem 8 lados. Olha, 1, 2, 3, 4 em cima. Embaixo também tem os mesmos 4. Tá? 6 nuvens e 6 ligantes. Isso aqui nós chamamos de octaédrico, porque eu tenho 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 lados, por isso que é octaédrico. Ou então uma bipirâmide quadrada, porque ele é uma pirâmide, né? Tem a ponta de cima e a ponta de baixo, e a base dela é quadrada. Por isso que é octaédrica, porque tem 8 lados, ou bipirâmide quadrada. O exemplo aqui é o CF6, né? Hexafluoreto de enxofre. E com 7 nuvens e 7 ligantes, nós temos a bipirâmide pentagonal. Se você observar aqui essa estrutura, nós vamos ter isso aqui, ó. Aqui é uma ponta da pirâmide, a ponta de cima, né? E aí você tem aqui um lado, né? Aqui 2, 3. Então são 5 lados, né? 5 lados em cima. E se você fizer a mesma coisa aqui para baixo, tu vai encontrar também 5 lados embaixo. Então é uma bipirâmide, porque são 2 pirâmides, né? Uma ponta para cima, outra ponta para baixo, e cada pirâmide tem 5 lados. Por isso que é bipirâmide pentagonal, que é uma pirâmide, 2 pirâmides, aliás, com 5 lados. Perfeito? E vamos fazer um exemplozinho aqui. O ácido nítrico, HNO3, em água sofre um processo de ionização produzindo o ânion nitrato, que é o NO3-. Determine a geometria do ânion. Ele quer saber a geometria de quem? Desse cara aqui. Tá? Olha só. Esse ânion, se você observar, tá? É só essa parte aqui. Então eu tiro essa parte aqui, eu fico só com isso aqui. Né? E aí eu tenho quantas nuvens ao redor do átomo central? Isso aqui é uma nuvem. Isso aqui é uma outra nuvem. Isso aqui é uma outra nuvem. Eu tenho 3 nuvens ao redor do átomo central. E quantos ligantes? 3 ligantes. Toda vez que eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes, a geometria que a molécula vai assumir é uma geometria trigonal. Tá? O desenho aqui de um triângulo. Perfeito? Aqui os exemplos de balões que eu dei para vocês. Aqui uma do Enem de 2018. Geometria molecular caiu no Enem em 2018. Vamos lá. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, que é um arranjo bidimensional em 2D, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação, né, e geometria. Como eu não expliquei para vocês hibridação, talvez você não saiba, talvez você saiba se você tiver estudado sozinho, mas eu não vou considerar nesse caso aqui, tá? Vou até desconsiderar isso aqui. Não precisaria também saber isso aqui, não. Tá? Bom, então ele tem uma geometria linear. Isso aqui não é linear, né, gente? São átomos de carbono. Uma geometria trigonal planar. Linear não, planar não, e hexagonal planar. Vamos ver, olha só, se isso aqui é um carbono, cada átomo que eu tenho aqui é um carbono, como que o carbono se liga? Ele tem que fazer 4 ligações. Então, se aqui for uma ligação simples e aqui for uma ligação simples, aqui vai ter que ser uma ligação dupla. Porque ele faz 4 ligações. Aqui é um outro carbono, a mesma coisa. Né? O texto diz que são carbonos.
Então, se aqui é uma dupla, então aqui vai ter que ser uma simples e aqui vai ter que ser uma simples. Carbono tem que fazer 4 ligações, né? E assim vai. Aqui, se esse carbono aqui, ele tá com uma simples aqui, então essa aqui, se for uma simples, aqui eu vou ter que ter uma dupla. Então, todos os carbonos dali, dessa estrutura do grafeno, eles vão estar assim, ó. 2 ligações simples e uma ligação dupla. E aí você vai ter ele ligado com os outros carbonos. Que geometria que é essa, gente? Que você tem 3 ligantes e 3 nuvens ao redor do átomo central. Ali vai estar assim, né? Olha só. 3 ligantes, tem um aqui, outro aqui e outro aqui. 3 ligantes ao redor do átomo central e 3 nuvens ao redor do átomo central. Eu tenho uma nuvem aqui e uma nuvem aqui. E que desenho que eu estou formando aqui? Não é um triângulo? Então vai ser uma geometria trigonal planar para esse caso aqui. Tá certo? Essa mesma daqui dos balões. Uma que murchou. Tá? Essa daqui. 3 nuvens e 3... Vou pegar uma daqui. Agora ficou. 3 nuvens e 3 gigantes ao redor do átomo central, geometria trigonal ou triangular, tá? Ou trigonal planar. Perfeito? Valeu, meus queridos, um abraço. Ficamos por aqui em Geometria Molecular. Até a próxima.